Um estudo feito pelo Banco Mundial mostra que a devolução de impostos pode ser mais benéfica à população de baixa renda do que a própria isenção dos itens da cesta básica. Quem vai explicar melhor essa questão para a gente, uma questão que está em discussão, inclusive no contexto da reforma tributária no Congresso Nacional, é o Marcelo Matos, ao vivo. Matos, por que o cashback do povo, como tem sido chamado esse mecanismo de devolução de impostos pagos pela população de baixa renda, pode ser melhor? Muito bem, Lívia, você se lembra que quando nós tivemos a votação lá na Câmara Federal, né, uma das falas que foi mais repercutida por toda a imprensa e também na própria opinião pública era a garantia de que a cesta básica, todos os itens ficariam então sem tributação. Mas desta forma, evidentemente que as famílias mais pobres e as famílias mais ricas vão ter esse tipo de benefício, por exemplo, em razão dos itens da cesta básica, que, como a gente está explicando, básico mesmo. Então, muitas famílias, sejam mais pobres ou mais ricas, acabam se utilizando desses itens. Então, que essa regressividade iria permanecer justamente para os mais pobres. E o Banco Mundial fez esse estudo, garantindo, então, que, de fato, o texto atual da reforma, então, poderia, de fato, beneficiar 90% das famílias aqui no país em relação à devolução dos impostos, mas sem o cashback aí dos 30%, nós teríamos então os 30% mais pobres que vão continuar com uma carga sobre a sua renda na proporção aí em relação aos 10% mais ricos do país. Então, é a defesa de que haja esse mecanismo. Agora a gente sabe também que esse mecanismo é muito polêmico, precisa ser muito bem regulado também. A oposição, por outro lado, também faz questões aí que poderia ser uma ideia mais política do que técnica, né? O governador Caiado, Ronaldo Caiado de Goiás, sobre esse tema, ele poderia ser uma nova tipo de Bolsa Família ali, porque na compra, então, você teria a devolução. Então, há um questionamento também dos efeitos políticos que isso poderia acontecer. Tecnicamente falando, né? Então o Banco Mundial garantindo que é mais vantajoso para os mais pobres esse modelo de cashback, como você disse, a devolução de impostos em itens como o da cesta básica. Há uma grande expectativa então da votação da reforma agora no fechamento deste ano. As prefeituras não querem perder, os estados não querem perder nada, a União muito menos, a promessa de neutralidade. E com todo esse discurso, o brasileiro vai se perguntando para quem vai ser destinada então a conta de mais impostos. E tudo indica, né, Lívia, que essa promessa de neutralidade fique na promessa e os brasileiros acabem, por incrível que pareça, até pagando mais impostos. Lívia. Pois é, toda essa discussão, como eu disse, está acontecendo no contexto da reforma tributária que está sendo debatida no Congresso Nacional. A gente trouxe agora há pouco, Matos, a informação de que uma frente parlamentar mista foi formada, ou seja, mista, formada por deputados e senadores, para que eles se debrucem mais ainda a respeito do que está sendo discutido nessa reforma. E há a possibilidade de que ainda em novembro tenhamos, pelo menos no Senado Federal, essa reforma aprovada. A gente segue acompanhando e, mais uma vez, eu te agradeço as informações. Um bom trabalho para você.